Voltamos com o programa Papo Aberto e nesse segundo bloco, esse segundo momento do nosso bate-papo, eu recebo aqui do meu ladinho André Luiz Parreira. Ele é físico, é escritor e nós vamos conversar sobre um tema sempre atual e muito instigante, que é o paradoxo entre ciência e religião. Então você já imagina como é que vai ser gostoso esse programa, não é verdade? Então, que bom que você está aqui acompanhando na sua TV Canção Nova o programa Papo Aberto. Meu amigo, seja muito bem-vindo, André. Muito Que bom obrigado. receber você aqui. Boa noite. Boa noite para esse nosso momento de conversa. Fez boa viagem? Boa viagem. Que bom. Que seja a primeira de muitas visitas aqui ok, ao nosso obrigado. programa, né? André, a Igreja Católica ela é constantemente acusada de impedir o avanço da ciência, né? Tem muita gente que renova essa acusação de tempos em tempos. E são sempre aqueles mesmos casos citados, né? Até uma lição de vida para a gente entender que uma ferida do passado, ela volta sempre. O tempo todo. Sempre, né? Isso não é só na história da igreja, não. As pessoas que, particularmente, que pessoalmente a gente feriu no decorrer da nossa vida, elas trazem essa marca. É muito difícil esquecer. Então, constantemente é lembrado a igreja a situação de Galileu Galilei, não é? Exemplos como esse são usados como prova. Como é que você avalia essa situação? Olha, Márcio, tem aquele papo como a ferida e aquele papo de uma mentira contada 1000 vezes quase que vira uma verdade. E quando a gente vai ver na história da igreja, a gente vai ver que é muito diferente. Quando falamos em conhecimento, em saber, vamos pegar lá as escolas monacais do século IX, onde reuniram professores, pesquisadores, onde começaram a surgir as universidades. A primeira universidade que surgiu no mundo foi em Bolonha, né, bancada pela igreja. Até Sorbonne, em Paris, começou como uma escola monacal, né, apoiada pelo Papa na época. E a gente vai vendo que a igreja está envolvida em toda a história da ciência no mundo. Quer um outro exemplo? Há uma academia chamada Academia Pontifícia de Ciências, que foi no ano 1603 que ela foi criada pela igreja, pelo 1603. pelo Papa. E esta academia, ela reúne cientistas, ela nomeia e premia cientistas do mundo inteiro, católicos ou não. Hoje tem em torno de 80 membros. Dos 80 membros que estão lá hoje, 48 já ganharam um prêmio Nobel. E um detalhe, eles não foram chamados para a academia depois que ganharam um prêmio Nobel. Foram chamados e daqui a uns anos receberam um prêmio Nobel. Aí a gente vê a sensibilidade da igreja com o pesquisador, com a ciência, né? Ela viu que tinha alguém destacando, fazendo algo relevante para a humanidade, nomeou, dá um prêmio, dá uma medalha, que se não me engano é medalha Pio XI, dá um prêmio para ele vai para a academia, reúnem de vez em quando, e logo daqui a um tempo, vários já ganharam o prêmio Nobel. Então a igreja está dentro da vida da ciência o tempo todo. Então essa dissociação entre igreja e ciência não se sustenta de fato. Não existe. Você cita o caso de Galileu. Galileu, se a gente perguntar numa escola, quem foi Galileu? Foi um Marte que morreu porque defendia a ciência. Como que ele morreu? Morreu queimado, torturado. E não foi nada disso, né? Galileu era um homem muito religioso. Ele tinha, inclusive, uma filha que foi freira, né? E que quando ela foi para o convento, ela adotou o nome de Maria Celeste, em homenagem ao pai que observava o céu. Olha que interessante. A formação religiosa que ele deu para ela ajudou que ela seguisse o caminho do convento. E quando a gente vai ver a história de Galileu, a gente pode falar um pouquinho dele, né? E que ele não foi condenado por defender alguma coisa contrária ao que na época imaginavam. Ele falava de um tal modelo heliocêntrico, onde tudo gira em torno do Sol. E na época acreditavam que o modelo era geocêntrico, a Terra era parada e tudo girava ao redor da Terra. Daí ele começou a difundir o modelo heliocêntrico, que por sinal não foi criado por ele, foi criado por um padre
Copérnico, um religioso, que já tinha anos antes falado do modelo heliocêntrico. Ele apenas interessou por aquilo e começou a divulgar. E foi muito bem aceito pela igreja. Ele tinha trânsito livre no Vaticano, ele conversava com os papas da época. Só que era muito difícil para aquela época admitir um modelo que vinha contradizendo tudo que estava colocado. Até porque no livro de Josué tem uma passagem que fala, né, que o sol e a lua pararam. Então, quando você diz naquela época, você não está dizendo necessariamente o ambiente eclesiástico. Você está falando da sociedade. Exatamente, porque ele ensinava em escolas também de forma geral. Para a sociedade era difícil a todo mundo. aceitação desse novo modelo. Exatamente. Então, falando de um modo bem resumido, a igreja não proibiu de falar disso. Pelo contrário, chega um momento que a igreja o pediu até para escrever um livro comparando os dois modelos de um modo científico, falando o ponto forte e o ponto fraco de cada um. Mas Galileu tinha um temperamento um tanto quanto difícil, vamos falar assim. E ele era meio orgulhoso, conta a história, meio bravo, meio nervoso, e ele não aceitou a ideia. Mas ele levou um livro para pedir um imprimatur da igreja, mas depois publicou o livro com outro conteúdo. Então, ele recebeu realmente uma condenação da igreja pela desobediência, usou mal o imprimatur, não acatou a sugestão da igreja, ele queria colocar na marra o que ele acreditava. E a igreja não falava contra o modelo que ele pregava, pedia cautela. Como uma novidade, toda novidade a gente pede cautela. Né? E ele foi condenado por aquilo, mas também não foi condenado a morrer, não ficou preso, ficou numa prisão domiciliar, morou na casa do embaixador, depois morou na casa de um bispo. Né? Ele apenas não ficou lecionando aquele conteúdo como ele queria. Morreu já com 78 anos, vivendo os sacramentos da igreja, de uma forma muito religiosa. Era um homem totalmente religioso e que não foi morto por acreditar na ciência, como dizem por aí. Olha só. É algo o tabu que se cria em torno disso, né? Exatamente, e adoram falar disso, né? Pois é. E agora é engraçado, né? Como é que um professor de história, às vezes, porque muitas vezes são professores de histórias, tomam um mito como verdade e impregnam a mente dos alunos com uma teoria que é falsa. Exatamente. Para enxovalhar uma instituição como a igreja, milenar e que sempre foi muito amiga da ciência. Exatamente. Puxa vida. Agora você vive isso concretamente na sua vida, porque você é um cientista e ao mesmo tempo é aí um religioso, não religioso no sentido formal da palavra, não é um religioso como eu sou, como quem está em casa acompanhando um católico praticante. Isso entra em conflito na sua vida? Não, na verdade, eu me considero um divulgador da ciência. Apesar de ter uma formação na área de física, dei aula há muito tempo, eu hoje não sou um cientista, um acadêmico que fica na faculdade pesquisando, mas eu trabalho divulgando. A gente leva astronomia, leva tecnologia para escolas, divulga a ciência de forma geral. E já me perguntaram, de fato, olha, mas você fica aqui trazendo astronomia, mas não é contra a igreja? Mas não é contra a religião? Eu falo, não, de forma alguma. Levar a ciência é permitir que a juventude, que a criança conheça o mundo de uma forma real. É até muito importante, porque o jovem, a criança que não tem contato com a ciência, tem contato somente com a teoria que é esparramada de forma errada às vezes, ela não vê como a coisa é de fato, ela não entende como que o céu funciona. Quando ela encontra a ciência numa vida adulta, ela vai querer trocar a sua formação religiosa pela formação científica, ao invés de caminhar lado a lado. Então é muito importante, além de ser um direito de todo mundo, ter uma boa educação, ter uma boa formação, levar a ciência um caminho para desenvolver o país também. Então, para mim, não é conflito nenhum, né? Porque a gente leva a educação da forma que um médico católico leva a medicina, da forma que qualquer outra profissão pode andar em paralelo junto com a religião. Você disse que Copérnico era padre. Sim. Então, olha, uma novidade para muita gente. Muitas pessoas que o conhecem como cientista, mas não sabem que ele é padre. Houve muitos outros padres
que se dedicaram à ciência, tal como Há Copérnico? vários padres, vários, né? Não foram poucos. Nós temos, por exemplo, na atualidade, um padre europeu que chama Michael Hiller, né, que ganhou recentemente um prêmio de 800 mil libras, dá hoje quase 3 milhões de reais, por ter avançado num cálculo matemático que permite avançar na compreensão da teoria do Big Bang, né? Mas a gente mudando, então, não falando de astronomia, a gente vai achar que só fala de astronomia, né? Mas a gente pode falar também de Mendel. Todo mundo lá no ensino médio lembra falar de Mendel, da teoria lá dos caracteres hereditários que vão passando de um para outro, lei de Mendel, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel e tal. Uhum. Mendel era um padre, né? Também que no seu mosteiro dedicava a essa pesquisa. E há vários outros padres aí que estão... falar em Big Bang, o criador, o primeiro a falar da teoria do Big Bang foi um padre, um belga, Georges Lemaitre, que era um padre que também dedicava ao estudo. Há vários Ele foi o padres primeiro a falar. do Big Bang, foi. Há um padre jesuíta, os jesuítas são ótimos em pesquisa, em ciência. Há um padre jesuíta que fez a primeira compilação sismológica dos Estados Unidos, essa questão de terremotos e tal. Há vários padres dedicando à ciência e caminham sem qualquer conflito, religião e ciência no seu dia a dia. Olha que interessante. Padres, cientistas. Agora, houve também cientistas relevantes que viveram com profundidade a sua vida religiosa? Também vários, né? Poderíamos pegar uma lista enorme. Podemos lembrar, por exemplo, todo mundo já tomou leite pasteurizado, né? Temos aí Louis Pasteur, que era um religioso fervoroso, Isaac Newton era muito religioso, e nós temos aí o próprio Galileu foi citado, era um padre, né? Não era padre, mas era muito religioso. Albert Einstein, apesar de não assumir uma posição religiosa, chegou a comentar que o estudo dele levou a encontrar Deus, né? Há uma pessoa muito importante na atualidade, um americano, que se chama Francis Collins. É o coordenador do projeto Genoma. O Genoma é um dos grandes projetos aí da área da genética para mapear o DNA humano. Ele não era religioso, ele se considerava ateu. E ele conta que o estudo dele o levou a ficar religioso, Olha né? que coisa Ele encontrou interessante. Deus pelo estudo. É interessante como a ciência levada a sério e com profundidade, ela aproxima a pessoa da fé. É verdade. Eu tive a oportunidade, morando aqui em São Paulo, de ser acompanhado por um médico judeu, não é, de ascendência judaica, não é, e judeu, porque é filho de judia, mas ateu. Ele era ateu. E ele me contava, nessas idas que eu ia lá com a minha esposa para levar os nossos meninos para a consulta, ele foi contando como se deu a experiência dele religiosa. Ele disse: Márcio, é impossível, observando essa máquina perfeita que é o ser humano, você não reconhecer a existência de um Criador bondoso, de uma inteligência superior, de uma presença real, divina, que nos assiste. Não é possível. Ele falou: eu acredito na existência de um Criador, eu acredito que Ele é bondoso, eu acredito que Ele é amoroso, eu acredito que Ele cuida de nós, que Ele nos quis. E qual foi o caminho que esse homem encontrou para descobrir essas verdades que nos são reveladas pela Escritura, que nos são reveladas pelo nosso pai, pela nossa mãe, no colo, desde que nós nascemos e crescemos? Ele teve todo esse ensinamento por meio da ciência. E é verdade. Olha, e quem chega a este ponto sofre muito. Este Francis Collins, do Projeto Genoma, ele é bombardeado pela imprensa, porque ele é um homem que detém um orçamento de 30 bilhões de dólares na mão para coordenar todo o projeto. E todo mundo questiona, mas não pode colocar um crente, não pode colocar um religioso para dirigir este projeto. E ele está lá dirigindo e muito bem este projeto. E tem um livro que chama A Linguagem de Deus, um livro que fala realmente da vida dele, de como ele encontrou Deus pela pesquisa científica. Agora, outra coisa que é engraçada, né? Quem tantas vezes se defende contra o preconceito é preconceituoso.
Porque quantas vezes a igreja é taxada de preconceituosa, não é? De que não ouve aqueles que não fazem parte dela, e de repente num projeto como esse, o fato da pessoa ter uma religião é critério para se querer afastar a pessoa. Preconceito. E é um fato importante que tem ocorrido também no mundo, que há um grupo de cientistas ateus despontando. Entre eles está um muito famoso, chama Dawkins. Uhum. Ele tem um livro que chama Deus, um Delírio. É um cientista, né, que ataca e usa de zombaria com outros cientistas que têm religião. Uhum. Agora, nós não encontramos alguém religioso zombar do ateu. Pois é. Né? Então, há um preconceito realmente da parte de Esse lá. homem é um cientista que deveria ocupar melhor o tempo dele, né? Com algo mais útil, né? Mais útil, de fato. Agora, por que que existe essa ideia de que a religião inibe a ciência? De onde é que vem essa teoria? Olha, durante muito tempo caminhou junto. Uhum. Durante muito tempo, e até como eu já comentei, a igreja financiou a ciência durante muito tempo, até hoje ajuda, né? Uhum. Mas, em um certo momento, eu acho que o orgulho humano queria caminhar, queria achar a origem de tudo e não aceitar que foi alguém que criou aquilo. Uhum. E não aceitar que alguém pode intervir naquilo. Então, acho que passa pela vaidade, passa pelo orgulho. E quando a gente pega um filme, muito agora, um filme novo, aquele filme do Stephen Hawking, Uhum. né, A Teoria de Tudo, quando ele comenta lá, acho que com a namorada ou com a mulher dele, né, por que ele não crê em Deus, ele fala, olha, um ditador celestial pode atrapalhar meus cálculos. Então, ele não quer que tenha alguém por trás do que ele está fazendo. Ele quer achar algo e não vai achar nunca, porque nunca ele vai chegar em Deus. Deus é o começo de tudo. Uhum. Então, a gente vê claramente a ideia de um cientista. É bom falar que este mesmo cientista, o Stephen Hawking, que é vivo, Uhum. né, ele, num certo ponto, o filme relata, ele reconhece que há alguém fazendo toda aquela mecânica, há alguém que planejou aquilo. Depois de um tempo ele já negou, então ele fica vai e vem, né? Mas ele já reconheceu que há alguém planejando aquilo tudo, né? Há um grande engenheiro por trás de tudo isso aí. E também um valor muito importante é que a ciência ela precisa estar em função da vida e do ser humano, né? E muita gente tem o desejo de colocar a ciência como um valor absoluto, passando inclusive por cima da dignidade humana, não é? Manipulando o ser humano do jeito que bem entender, né? É claro que em defesa do ser humano, em defesa da vida, é claro que a igreja sempre vai assumir uma posição de contestação quando há esse excesso, quando há esse exagero e muitas vezes retomando uma palavra que você disse quando falava do Galileu Galilei, pedindo cautela, pedindo prudência, pedindo respeito Exatamente. à vida, não é? Porque a ciência já errou muito também, Muito. não é? Se fala dos erros da igreja, mas a ciência também já errou muito e ninguém espera que seja diferente, não é? É tentativa, erro e acerto, vai errar mesmo, Claro. vai aprender com os próprios erros, mas por isso é bom que haja alguém que diga, não se pode absolutizar algo quando no passado a história aponta que muitas coisas que foram absolutizadas estavam erradas, né? À custa do quê? Então, eu acho que isso também cooperou muitas vezes para acreditarem que a igreja estava ali, inibindo o avanço da ciência. É um fato. Vale a pena lembrar, Márcio, que há um cientista americano muito famoso, de nome Hilbron, que ele fala que a igreja, nos últimos 6 séculos, investiu mais na astronomia do que qualquer outra instituição no mundo. Há um observatório da igreja, que era na Itália, o Observatório Vaticano, que agora está no Arizona, Estados Unidos, financiado pela igreja. Agora, o Papa ele declarou que a criação do mundo tem os seus fundamentos científicos, Claro, né? há pouco tempo. Como é que foi aí essa abordagem dele? Olha, vale a pena comentar que não foi o primeiro Papa a falar disso. Certamente. Né? Pio XII, lá no ano de 1950, já tinha falado sobre a teoria da evolução. Depois, João Paulo, parece que em 1960,
1895, por aí também, João Paulo II. João Paulo II falou também sobre a teoria da evolução, e agora o Papa Francisco fala que não há problema com o Big Bang, com a teoria da evolução. E ele ainda brinca que Deus não é um mágico que vai fazendo tudo. Então, a igreja, como eu já falei no caso de Galileu, a igreja entende que Deus é a força criadora, né, que há um projeto de Deus para a humanidade. Mas ele pode muito bem ter feito isso através de um processo. E é algo que instiga o ser humano. É até uma prova de fé para a gente entender o processo e não achar que ficou tudo pronto de uma hora para outra. Né? Muito se fala do Big Bang, né, da grande expansão. Um comentário também é que quando o padre Lemaitre falou do Big Bang, este nome Big Bang foi dado por um outro colega dele de forma irônica, rindo dele. Ah, então foi um Big Bang, foi uma explosão que houve, debochando, rindo, porém o nome pegou. Então, o caso da expansão, né, eu tenho lá a força criadora. Falar, mas eu não vim de uma expansão. Outro dia eu ouvi um padre comentando também, não concordo que eu vim de uma explosão. Ele não veio de uma explosão. A explosão é um caminho de evolução. Uma árvore, de onde que ela veio? De uma explosão de uma semente que brota. Né? O ser humano vem do encontro que ocorre na fecundação. Então, todos nós temos um início. Que mal há pensar que há um início e que é o projeto de Deus aquele início. E a gente vai vendo que lá no Gênesis fala, foi feita a luz. No Big Bang nós temos o momento que a luz ocorreu. Né? Agora, é um processo meio complicado para o leigo entender, mas é um processo que os cientistas estão estudando e a igreja entende que não há nada de contrário entre entender o Big Bang, né, a teoria da evolução, né, onde o ser humano foi evoluindo, e colocar a religião junto. O problema é achar que ninguém deu o ponto de partida. O problema é achar que Deus não estava lá no começo e estar com a gente. O meio que ele escolheu é indiferente. Exatamente. Não é? É uma teoria do Big Bang. Pode ser. Pode mudar em breve. Pode mudar. Não é? Isso não é o mais importante. O que é importante para a fé que você acabou de dizer? Deus na origem de tudo. Né? Com o Big Bang ou sem Big Bang, foi a vontade dele quem criou. Não é? O instrumento que ele usou, isso cabe a ele. Né? E deixou para nós aí essa incógnita para tornar a vida bem interessante, para a gente procurar, para a gente investigar, e enquanto a gente investiga isso, quantos benefícios, né? Claro. Quantas descobertas intermediárias foram feitas e que melhoraram muito a vida do ser humano. Quando se pesquisa algo como astronomia, como Big Bang, não está focado unicamente naquilo. Hoje, se a gente tem celular, a gente tem a TV funcionando, agradeça a física quântica que evoluiu também e que por meio de pesquisas como a do Big Bang pôde evoluir outros campos do conhecimento. O próprio cientista do projeto Genoma também relata, olha, eu evoluí na minha pesquisa e encontrei Deus. Falando do Francis Collins, eu gosto muito que eu li uma entrevista dele na Veja. A Veja entrevistou esse cientista. E numa hora perguntava para ele, até de uma forma irônica, então quer dizer que você crê em Deus? Ele falou, não só em Deus, eu também creio na Virgem Maria e em milagres. Alguém que era ateu e que passou pelo trabalho do Genoma relatar isso em público. É fantástico, né? É bonito, né? A gente arrepia ao ouvir uma coisa dessa. É fantástico. Né? Olha, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Eu queria deixar uma última pergunta. Vou pedir para você ser compacto nela. Você é muito objetivo, mas por causa do tempo a gente vai precisar ser mais direto ainda, porque eu acho que ela é importante para a gente fechar esse nosso momento. Você acha que a religião ela pode ser considerada, de alguma forma, responsável pela dificuldade de aceitarmos novas ideias? Dependendo da forma que a religião é ensinada, sim. Se eu ensino a religião como Deus, um criador, uma força que criou o mundo, e o mundo está desenvolvendo com tanta tecnologia, com a inteligência humana, né, não há problema para uma criança, para um jovem, entender que está caminhando em paralelo. A forma de se ensinar a religião é muito importante nisso. Então, são as concepções equivocadas de religião, dadas. Exatamente. Não é? Que são muito pouco saudáveis, para não dizer ainda algo mais Erradas, grave, não é? Que acabam colaborando para que as pessoas fiquem engessadas em ideias que não se sustentam nem dentro da igreja nem fora dela. É claro. E aí atrai tantos olhares assim
com raiva da religião, com críticas, porque são pessoas que não entendem isso aí. Eu queria deixar também um comentário feito, atribuído a Galileu, não se tem certeza se foi ele que falou, mas ele fala que a religião não está preocupada em ver como funciona o céu, mas em como chegar no céu. Né? Acho interessante, a ciência vai ver como funciona o céu, e a religião vai nos ensinar como chegar ao céu. Por isso que o Papa não está preocupado se é Big Bang, se é evolução, ele sabe que por trás de tudo tem Deus atuando. André, maravilhoso nosso momento, graças a você, não é? Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar esses minutos. A gente até conversava isso aqui um pouquinho antes de entrar no ar, 27 minutos, às vezes parece que é muita coisa. Olha, você viu como passou? Tinha tanta coisa para a gente conversar aqui, eu e o André. Fica o convite para você voltar. Tudo bem, tá bom? Voltamos aí. Para a gente bater mais um papinho Muito aqui. obrigado. Eu só posso dizer para você que está nos acompanhando nesse momento que a Canção Nova existe por sua causa, que esse programa é um presente da Canção Nova para você. E se ele te agrada, a gente também fica agradado, não é? Então, está aí à sua disposição o nosso endereço na internet, facebook.com/Papo Aberto, para você entrar, fazer o seu comentário. Você gostou aqui do André? Coloca lá, quer que ele volte, põe também, não é? Vai ser um prazer trazê-lo aqui para um novo momento, comigo e com você. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 22 horas. Então anota aí na sua agenda, por favor, não falte ao nosso encontro. Uma boa semana para você e fique com Deus.